Neemias, capítulo 10, do versículo 28 ao 39. Nós não vamos fazer uma leitura alternada de toda essa passagem, mas eu quero ler com os irmãos, numa só voz, os versículos 28, 29 e 30, e até o 31. Os irmãos vão perceber durante a leitura que o povo de Israel aqui está assumindo um compromisso com Deus. É um texto que fala sobre avivamento, reconstrução espiritual do povo de Deus. E depois do povo de Deus ouvir a lei do Senhor, depois do povo de Deus se arrepender e confessar seus pecados, chega o capítulo 10 de Neemias e o povo é direcionado pelo próprio Deus, porque ouviram a palavra e foram quebrantados por essa palavra, a se comprometer com Deus. Então, os amados vão perceber que o capítulo 10 é um comprometimento do povo de Israel para com o seu Deus. Por quê? Por que é que o povo tinha que se comprometer com Deus? Porque sem esse comprometimento não há avivamento. Sem esse comprometimento não há reconstrução espiritual. Porque quando nós pensamos no livro de Neemias, nós pensamos em um livro que fala, que trata do relato da reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas o livro de Neemias não é somente isso. É principalmente no miolo do livro, no cerne do livro, a reconstrução espiritual do povo de Deus após o sacerdote e escriba Esdras ler a lei para todo o povo. Vamos fazer a leitura, amados? Numa só voz, Neemias 10, do versículo 28 até o 31. Todos juntos, irmãos. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos. Seus nobres convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos, de que não andariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos, de que, trazendo os povos da terra no dia de sábado, qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado, e de que no ano 7º abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Veja agora o final do versículo 39. Olha o comprometimento do povo. E assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Vamos orar? Nosso Deus e amado Pai, nós te louvamos, te bendizemos. Com temor e tremor acabamos de ler a Tua palavra, que é verdadeira, que é poderosa, que nos dá sabedoria, que nos instrui na verdade e que nos alerta, Pai, sobre aquilo que devemos fazer como a parte que nos cabe para vivenciarmos o avivamento do Senhor. Pai amado, como já foi orado, perdoa nossas faltas, Senhor.
Pai amado, que a nossa aliança, ela continue firme, Senhor, em Cristo Jesus, para com o nosso Deus Pai Celestial. Pai amado, nos ajuda, Senhor, a compreender a Tua palavra. Precisamos da iluminação do Teu Espírito. Precisamos que o Teu Espírito abra o nosso coração, Pai, e venhamos fazer como o povo de Israel aqui. Venhamos nos comprometer com o Senhor, com a santidade, com a Tua palavra, com a manutenção da Tua casa, Pai. Pai amado, me ajuda, Senhor. Me ajuda a transmitir a Tua mensagem. Que eu não atrapalhe, que eu não seja empecilho, mas que o Senhor me fortaleça e o Senhor fale de forma graciosa e misericordiosa com o Teu povo. Essa, Pai, é a minha oração. No nome de Jesus. Amém. Amados, avivamento. Quando nós falamos sobre avivamento, isso deve ser algo desejado por você e por mim. Deve ser algo desejado por todo o povo de Deus. Avivamento, irmãos, não significa desprezar a Escritura, não significa colocar de lado doutrina, não significa desconsiderar a história da igreja, não significa desprezar a herança dos reformadores, dos pós-reformadores, dos puritanos, daqueles que foram levantados pelo Deus vivo para abençoar a sua igreja. Não. Avivamento significa querer mais de Deus. Avivamento significa, irmãos, querer ser tocado pelo Senhor, ser preenchido pelo seu Santo Espírito, ser direcionado nas palavras, nas ações, nos comportamentos, nas atitudes, de uma forma que glorifique a Deus em todas as coisas, mesmo com a consciência de que somos pecadores. Nós somos pecadores, somos falhos, mas enquanto povo de Deus, enquanto membros desse povo, nós devemos desejar o avivamento. E esse foi o tema anual da nossa igreja para o ano de 2024. Avivamento. Nós trabalhamos, por graça do Senhor, na escola bíblica dominical, amados, sobre o avivamento pessoal, familiar, missionário e comunitário, tendo como versículo-chave o que diz Abacuque, capítulo 3, versículo 2, a parte B, que é um clamor, é uma oração a Deus, que deve ser a nossa oração, tanto comunitária como também pessoal. Aviva a Tua obra, ó Senhor. Aviva a Tua obra no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Mas quando nós falamos sobre avivamento, quando pensamos sobre o assunto, pode surgir uma pergunta, e essa pergunta, ela me surgiu e eu vou compartilhar com os amados. O que é necessário para que haja um avivamento vindo da parte de Deus sobre o seu povo? Porque nós não queremos frenesi. Nós não queremos simplesmente um mover emocional. Nós não queremos, amados, simplesmente sentir um arrepio na pele, simplesmente chorar por chorar, ou, como tem em outros arraiais, um descontrole emocional. Nós não queremos isso. Nós queremos um avivamento vindo da parte de Deus. Nós queremos um avivamento vindo do trono da graça de Deus sobre a quarta igreja para a glória dele. E como? O que é necessário para que o avivamento ele aconteça? Além da vontade soberana de Deus, é necessário um comprometimento do povo de Deus.
é necessário o povo de Deus assumir um compromisso para com o seu Deus. E foi assim que Israel foi reconstruída espiritualmente. Como eu falei na introdução, o livro de Neemias nos ajuda a entender acerca daquilo que cabe ao povo de Deus fazer para vivenciar um avivamento que venha diretamente de Deus e não seja gerado unicamente pela natureza pecaminosa do homem. O livro de Neemias vai tratar sobre essa reconstrução espiritual do povo de Deus. Volte aí na sua Bíblia, por favor, o capítulo 8 de Jeremias, ou de Neemias. Veja aí. Olha o título do capítulo 8. Esdras lê a lei diante de Deus. E eu vou fazer uma sugestão a você. Nós estamos no dia do Senhor, é um dia dedicado a Ele, de santo descanso na presença de Deus. Logo mais à tarde, depois que você almoçar, tirar o seu cochilo, leia Neemias capítulo 8, 9 e 10. Leia esses 3 capítulos, para você ver a beleza daquilo que Deus faz no meio do povo dele. Quando chegamos no capítulo 8, está registrado, amados, que o povo de Deus, e a linguagem da Escritura Sagrada, ela é maravilhosa, porque ela não deixa ninguém do povo de Deus fora desse comprometimento e do que Deus vai fazer no meio do povo dele, quando o povo ouve a lei, quando o povo é quebrantado pela leitura da lei, quando o povo chora, quando o povo se arrepende e confessa os seus pecados. O capítulo 8 vai dizer: homens e mulheres e os que podiam entender ouviram a lei de Deus. Ouviram a lei sendo lida pelo escriba e sacerdote Esdras. E é bonito o que diz o capítulo 8, porque o povo de Deus se preocupou em construir um púlpito de madeira. Elevou esse púlpito, deixou de uma forma que todo o povo pudesse ouvir a leitura da lei, que começou desde o início da manhã e foi até o meio-dia. O que é interessante é que o púlpito foi construído, foi elevado, para que todo mundo visse não somente Esdras lendo a lei, mas visse a própria lei nas mãos de Esdras, e sabendo que Esdras não estava lendo outra coisa a não ser a palavra de Deus, e o povo, quando ouve a palavra de Deus, é tremendamente quebrantado. Isso está registrado no capítulo 8. Observe, por favor, o finalzinho do versículo 3 do capítulo 8. Olha o que diz o texto: todo o povo tinha os ouvidos o quê? Atentos ao livro da lei. Não é atentos ao pregador simplesmente, não é atentos a quem estava lendo a lei, mas estavam atentos porque a lei estava sendo lida. A palavra de Deus estava sendo o quê? Lida, exposta, explicada. E o que é interessante é que em passagens posteriores o povo se quebranta porque não somente ouve a lei, mas entende a lei que foi explicada, e isso quebra o coração daquele povo. Quebranta o coração daquele povo. No capítulo 9, dê uma olhada, por favor, no capítulo 9. Olha o título do capítulo 9: arrependimento e confissão de pecados. Por quê? Porque a lei foi lida no capítulo anterior.
Porque a lei foi anunciada, foi pregada, foi explicada. E o que é que produziu no coração do povo? Quebrantamento. Quebrantamento. Mas o que é maravilhoso, além do quebrantamento, um regozijo tremendo. O povo chora porque a lei foi lida, explicada, eles sofreram um impacto da lei no coração, mas após o choro, o povo se alegrou, o povo se regozijou, o povo foi chamado a fazer uma festa na presença de Deus. Por quê? Porque entenderam a lei que foi explicada, tocou, impactou, adentrou o coração mais profundo do ser do povo de Israel. O capítulo 9 vai dizer isso. Depois do povo ouvir a lei, ser quebrantado pela lei, se regozijaram porque entenderam a lei, o povo se arrependeu, confessou os seus pecados e adorou ao Senhor. Estão observando o que é necessário para que haja o avivamento? Para que haja o avivamento na sua e na minha vida, você e eu precisamos dar ouvidos à lei de Deus. Não há avivamento sem a lei do Senhor, sem a Escritura Sagrada. Mas também não há avivamento sem o quê? Sem o arrependimento, a confissão e o entristecimento por causa dos nossos pecados que afrontam a santidade de Deus. E o povo vivenciou isso. O avivamento também é marcado por uma alegria, um regozijo, porque a palavra de Deus, ela penetra como espada afiada de 2 gumes, mas a palavra que confronta o pecado, a palavra que mostra a nossa realidade pecaminosa, é a palavra também que nos restaura, que alegra o nosso coração, que faz os nossos olhos ficarem fitos em Deus, pela obra que Ele realizou por nós em Cristo Jesus. E chega o capítulo 10. O capítulo 10 tem como título a aliança do povo sobre guardar a lei. O povo ouve a lei, se arrepende dos seus pecados, os confessa, é quebrantado, se regozija. Mas aí tem o chamado para quê? O comprometimento para com o Deus vivo e verdadeiro. E esse comprometimento, ele é chamado o quê? Aliança com Deus. Pacto com Deus, compromisso com o Senhor, porque o nosso Deus, ele não se relaciona com o seu povo fora da aliança. Ele não se relaciona com o seu povo fora do pacto. É através da aliança no sangue de Cristo que Deus se relaciona com o seu povo, e nós devemos entender o seguinte: da nossa parte há deveres nessa aliança. Essa aliança, irmãos, traz sobre o povo de Deus benefícios extraordinários, mas traz responsabilidades, traz a necessidade do comprometimento e da obediência por parte do povo à lei daquele que fez, instituiu a aliança com o seu povo por meio do sangue do seu Filho. Chega o capítulo 10, o povo se compromete solenemente. Observe, não é qualquer comprometimento. Não é dizer simplesmente que está em aliança com o Senhor. Essa aliança é solene. Essa aliança é em pleno culto. É em plena adoração a Deus, o Deus vivo e verdadeiro. E o que é extraordinário
é que essa aliança com o povo, a aliança de Deus com o seu povo, é que quando nós obedecemos essa aliança, nós desfrutamos das bênçãos do avivamento. E sobre isso eu quero compartilhar com a igreja nessa manhã. Uma igreja comprometida com Deus. Que a quarta igreja possa ser cada vez mais uma igreja comprometida com Deus. Uma igreja comprometida com Deus tem compromisso com a santidade. Uma igreja comprometida com Deus tem compromisso com a santidade. Amados, é ilógico nós querermos o avivamento sem santidade. Como é que Deus vai derramar porção dobrada sobre o seu povo? Como é que Deus vai abrir o céu sobre o seu povo? Como é que o Espírito Santo vai se utilizar mais de você e de mim sem santidade? Não tem como. Observe, por favor, o versículo 28. Olha o que diz o texto. Neemias 10, 28. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento. Veja, esse primeiro ponto, ele está alicerçado no núcleo desse versículo aí. Os que se tinham separado dos povos de outras terras e se separaram para quê? Para a lei de Deus. Se separaram do pecado para a lei. Se afastaram de práticas mundanas para a lei do Senhor. Isso significa o quê, irmãos? Se comprometer com a santidade. Se separar de costumes mundanos, pecaminosos, porque sem isso não há santificação e, consequentemente, não há avivamento. O povo de Israel aqui se comprometeu a viver de acordo com a lei de Deus. É extraordinário porque o texto fala de sacerdotes, levitas. É como se dissesse assim: os pastores, os presbíteros, os diáconos, as lideranças de ministério, sociedade interna, todos separaram-se de outros povos, de práticas mundanas, para a lei de Deus. Mas o texto complementa: não somente eles, mas mulheres, filhos e filhas, ou seja, todo o povo de Deus se comprometeu diante do Senhor com uma vida de santidade. O povo se comprometeu a abandonar aquilo que não agrada a Deus. E o nosso coração, amados, ele é tão enganoso, ele é tão desesperadamente corrupto, que o que é que ele faz? Ele passa na nossa face, porque nós sabemos aquilo que não agrada a Deus. Mas muitas vezes nós cultivamos isso na nossa vida. E que Deus tenha misericórdia de nós. Muitas vezes nós estamos cuidando, criando pecados de estimação. Muitas vezes eu e você, nós estamos agindo não de acordo com o que agrada a Deus, e nós sabemos, o nosso coração passa na nossa face, o Espírito Santo que habita em nós nos alerta, mas a gente não acorda para isso. Muitas vezes a gente não acorda para isso. A gente não se compromete com a vontade de Deus. Como querer um avivamento dessa forma? Não é? Nós falamos de avivamento o ano inteiro. Todo mundo aqui quer ser cheio do Espírito Santo, ou não? Sim. Mas devemos abandonar
os nossos pecados. Devemos abandonar práticas que não agradam a Deus. O que é fantástico é que a palavra de Deus está dizendo para você e para mim que não é para que você e eu venhamos nos isolar fisicamente do mundo. Não é para que a quarta igreja seja um gueto. Não é para que a gente venha se encastelar. Não é para que a gente venha viver uma vida monástica. Nós estamos no mundo, mas não somos dele. Essa é a ideia da santificação. Estamos no mundo, mas separados no mundo para a lei do Senhor, para Deus. Qual é a questão da separação aqui? Os amados sabem que o significado mais básico de santidade é isso, é separação. Essa separação é sinônimo de obediência a Deus. É sinônimo de obediência à palavra de Deus. É sinônimo de viver uma vida diferenciada em termos morais da vida do ímpio, da vida daquele e daquela que não conhece o Deus vivo e verdadeiro. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas eu só vou experimentar isso se eu não me deixar moldar pelos padrões do mundo. Observe agora o versículo 30. Olha o comprometimento do povo. O povo se comprometeu de que não dariam suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos. Amados, não há avivamento em uma igreja sem casamentos santos. A igreja é formada por quê? Por famílias, por casais, por famílias que são constituídas e ainda serão constituídas. A palavra de Deus é clara. O povo de Deus se comprometeu diante do Senhor, ou seja, decidiu. E eles decidiram que não entregar as filhas a casamentos com outros povos que não adoram o Deus vivo e verdadeiro. O povo se comprometeu a não também receber nenhuma das filhas ou filhos de outros povos. Por quê? Porque aqui, amados, não está falando somente de algo físico. Casamento é aliança. Casamento é aliança espiritual. É aliança feita diante de Deus. Aqui o texto sagrado está dizendo que o povo se comprometeu com Deus para proteger a santidade do povo de Deus, cuidando dos seus filhos e filhas não entrarem em aliança com outros povos que adoram a falsos deuses, ídolos. Aqui foi para que não houvesse no meio do povo de Deus corrupção espiritual, prostituição espiritual, o abandono do culto verdadeiro ao Deus verdadeiro para adorar a falsos deuses. A santidade no casamento reflete o compromisso da nossa aliança com Deus. É por isso que os amados pastores, pastor Edson, pastor Wallace, pastor João, pastor José, quando fala sobre casamento misto, aí tem uns que mostram que estão com fome,
porque mostra uma cara feia. Porque a gente fala contra casamento misto. Nós somos contra casamento misto. Ou não? Sim ou não? Porque não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Irmãos, não é somente uma aliança de corpos. É aliança espiritual. É aliança espiritual. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 diz: não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Luz e trevas espirituais. Veja o versículo 31, por favor. O povo se comprometeu de que, trazendo os povos da terra no dia de sábado, qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado, e de que no ano 7º abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Primeiro, não pode haver fidelidade, ou não pode haver avivamento no meio do povo de Deus sem fidelidade nos negócios. Irmãos, ser crente não é fácil. Tem igrejas que até pregam isso para atrair mais gente, mas não é o caso da Quarta Igreja. Ser crente não é fácil, não. Ser crente é saber perder. Ser crente é saber estar na desvantagem. Ser crente é saber abrir mão. Por quê? Porque a santidade tem que permear toda a vida do crente. Toda a vida do crente. Senão, nós não estaremos plenamente na aliança para com o nosso Deus. Olha que extraordinário. O povo de Deus aqui se comprometeu com o seu Deus em não negociar no dia do Senhor. Observe que o pastor Edson tratou muito sobre isso, quando ele falou sobre o quê? O dia do Senhor, os mandamentos do Senhor. Amados, o povo se comprometeu em não negociar no dia do Senhor, para dizer ao próprio Deus vivo: o Senhor é a nossa prioridade. O Senhor é a nossa prioridade. Amados, a prioridade no dia do Senhor é pelo Senhor desse dia. Lucas capítulo 16, do versículo 10 ao 13, diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Graças a Deus que não é pastor Fábio que está dizendo isso. É a Escritura Sagrada. Olha o restante do texto. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Irmãos, é abrir mão de uma riqueza que não tem valor eterno para receber a verdadeira e a genuína riqueza que vem da parte de Deus. Olha a continuação do texto, versículo 12. Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro.
Meu amado, minha amada, você e eu não podemos servir a Deus e às riquezas. Não podemos servir a Deus e à riqueza, somente a Deus para a glória dele. Uma igreja comprometida com Deus tem compromisso com a santidade. E eu vou ficar somente nesse segundo ponto agora, irmãos. Uma igreja comprometida com Deus tem compromisso com a adoração e a casa de Deus. Observe, por favor, aí na sua Bíblia, Neemias 10, versículos 32 e 33. Olha o que diz o texto. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus, e para os pães da proposição, e para a contínua oferta de manjares, e para o contínuo holocausto dos sábados e das festas da lua nova, e para as festas fixas, e para as coisas sagradas, e para as ofertas pelo pecado, e para fazer expiação por Israel, e para toda a obra da casa do nosso Deus. Amados, o povo aqui está se comprometendo com o quê? Com o cuidado na adoração a Deus. Para que haja um avivamento, Deus, Ele tem que encontrar em você e em mim verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Como colocar esse compromisso em prática? O compromisso na nova aliança do que diz os versículos 32 e 33. Irmãos, é com a manutenção do culto e a manutenção da casa de Deus. O povo de Deus é convocado pelo próprio Deus para garantir os recursos para o culto e para a expansão da sua obra. Por quê? Porque na antiga aliança, os sacrifícios, as oferendas, os holocaustos, as festas, a manutenção do templo, tudo era proporcionado, claro, primeiramente com a bênção de Deus sobre o seu povo. Mas esses recursos vinham da onde? Do povo de Deus, abençoado pelo próprio Deus. Era o povo que cuidava de comprar os melhores animais, sem defeito nenhum, para ser oferecido ao Deus vivo. O povo de Israel, no comprometimento com o seu Deus, eles reconheceram que a adoração a Deus é central na vida do povo chamado povo de Deus. A adoração a Deus não pode ser algo periférico na sua vida. Não pode ser um adendo, um acréscimo. Tem que ser algo central na minha e na sua vida. O povo de Deus aqui, além de assumir um compromisso com a adoração a Deus, assumiu um compromisso de ser zeloso com a casa de Deus. Eles demonstraram zelo com a glória de Deus, colocando o quê? O templo como algo central na vida comunitária do povo de Deus. Aí, o pastor Wallace, no encontro pastoral de sexta-feira, ele trouxe uma ilustração que é belíssima, a ilustração. O pastor Wallace falou que tem uma imagem que marcou ele. A imagem das pessoas, dos filhos de Deus, chegando aonde? Na casa de Deus, na igreja. Pessoas de todas as direções da cidade,
chegando de van, de carro, de moto, a pé, mas chegando com o quê, irmãos? Com um coração desejoso de quê? Adorar o Deus vivo aqui, porque como o pastor Edson tem falado, a adoração é o que, amados? É um encontro sobrenatural do povo de Deus com o seu Deus. E isso é ter zelo pela casa de Deus, isso é ter zelo pela adoração, você sair da sua casa e convergir para esse lugar de adoração aqui. O Salmo 27, verso 4, o salmista diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Olha para quê? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amados, quando nós estamos aqui, nós temos contemplado a verdadeira beleza. É a beleza de Deus sendo adorado e de Deus ministrando ao seu povo. Sabe por quê? Porque no mundo, irmãos, está acontecendo uma ode, um louvor, uma exaltação ao feio, ao grotesco, ao horrível, ao de desprovido de estética. Deus está por trás daquilo que é bom, belo e verdadeiro. Quando nós estamos aqui, nós temos a oportunidade de ver, contemplar e desfrutar da mais extraordinária estética que existe. O povo de Deus adorando a Deus e sentindo a presença de Deus no meio dele. Isso é a verdadeira estética, é a verdadeira beleza da nossa vida, é adorarmos a Deus. A beleza não está em roupa, não. A beleza não está em joias, não. A beleza está no povo de Deus, adorando a Deus e sendo usado por Ele. Veja o que é que o salmista diz. Ele diz que não encontra essa beleza fora da casa de Deus. Ele vai para a casa de Deus e quer lá morar, ou aqui morar nos dias de hoje, para quê? Para contemplar a beleza do Senhor e para meditar no seu templo. Estamos aqui para meditar acerca da vontade de Deus, para contemplar beleza, a verdadeira e mais extraordinária estética, mas também para contemplar, para meditar na palavra do nosso Deus. Eu quero, por favor, para a gente concluir, convido o grupo de louvor, que os amados abram suas Bíblias em 1 Coríntios 15, 58. Não vou tratar do terceiro e último ponto do sermão por causa da hora, tá certo? Mas 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Que nós possamos, irmãos, não abandonar a casa do nosso Deus. Que nós possamos nos comprometer com Deus e com a sua obra. Olha o que Paulo diz, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aquilo que você faz para Deus não é vão. Serve como tua expressão de adoração a Deus. E o nosso Deus, Ele se utiliza
do meu e do seu serviço, para fazer a obra dele prosperar. Acima de tudo, para a glória dele, mas também e para o nosso bem, para que ele também venha nos abençoar de forma abundante. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus.